Olá pessoal, vamos dar início ao segundo módulo da formação. Meu nome é Maria Gorete Arruda Oliveira, sou psicóloga clínica, jurídica e educacional, pós-graduada em ABA e autismo e faço parte da equipe multiprofissional do Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial CACIES. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher da raça negra, registrada na cor parda, olhos castanhos, uso óculos, tenho cabelos pintados na cor louro médio, de tamanho médio, um pouco abaixo do ombro. Estou usando uma blusa verde e branca com manga longa. Uso uma calça verde, brincos pequenos verde e na mão um anel dourado com vários brilhantes. Ao fundo, tenho uma parede azul e os meus slides têm um fundo branco com letras pretas e as logos do CACIES, Somos Todos Educação, Educação 10 anos, e a logo da SEDUC. Nesta formação, iremos falar sobre o tema refletindo acerca dos aspectos comportamentais e habilidades sociais no desenvolvimento pedagógico dos estudantes com TEA. Abaixo temos uma imagem de duas mãos segurando um coração com as cores do TEA, azul, amarelo, verde e vermelho. Este tema nos traz uma pequena reflexão de como desenvolver estratégias de intervenção que favoreça as habilidades sociais e comportamentais dos estudantes com TEA, transtorno do espectro autista. E essas habilidades e comportamentos se apresentam de forma deficitárias em indivíduos com diagnóstico do TEA, mas isso não significa que eles não tenham habilidades sociais. A socialização em ambiente educacional inclusivo é uma importante ferramenta na aquisição de habilidades sociais e comportamentais, as quais são entendidas como um construto descritivo de desempenhos individuais que permitem ao sujeito lidar de maneira adequada em diferentes situações. Aqui iremos discorrer um pouco sobre a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2017, o DSM-5 nos níveis do TEA e o CID-11 no TEA e suas divisões em códigos. A Lei 12.764 foi criada para assegurar e promover condições de igualdade, instituindo a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. No DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, documento esse criado pela Associação Americana de Psiquiatria, o APA, para padronizar os critérios diagnósticos da desordem que afetam a mente e as emoções, nos traz o código 299.00, onde elenca sobre os níveis do autismo e são classificados com base no nível de suporte necessário. São eles: nível 1 de suporte, autismo leve, nível 2 de suporte, autismo moderado e nível 3 de suporte, autismo severo. No CID-11, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionadas à Saúde, mudou o conceito do TEA, que antes era o transtorno global do desenvolvimento, para o transtorno do espectro autista. E as subdivisões passam a estar relacionadas com a presença ou não de deficiência intelectual ou comprometimento da linguagem funcional. Essas divisões agora estão pelos códigos 6A020 a 6A025, que é grave, do leve ao grave. E discorre também outros códigos relacionados ao espectro, na qual vocês poderão estar pesquisando no CID-11. E abaixo temos 3 imagens. A primeira do lado direito, uma estatueta com o símbolo do direito, ao meio a capa do livro DSM-5 e à esquerda a capa do livro do CID-11 na cor azul.
O transtorno do espectro autista, TEA, é o resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado com as habilidades do desenvolvimento motor da linguagem e comportamental. Deste modo, é possível notar já na primeira infância os primeiros sinais. Mas para que possamos entender quais são essas diferenças nas habilidades sociais e nos aspectos comportamentais, precisamos primeiro falar sobre quais os seus significados. Vamos lá? O que são habilidades sociais? São as competências que o ser humano tem ao interagir de maneira produtiva e saudável com aqueles que estão à sua volta. Ou seja, na prática que podemos desenvolver e adotar como ferramentas para nos conectar e interagir com as pessoas ao nosso redor. Através delas, conseguimos expressar nossos desejos, opiniões e empatia ao outro. E o que são aspectos do comportamento? É um conjunto de conceitos de valores, atitudes, percepções e aprendizagem que proporcionam a possibilidade de análise dos comportamentos individuais ou coletivos. Esses aspectos afetam diretamente nosso modo de agir e lidar com o outro. Vamos refletir agora quanto às diferenças nas interações sociais. Muitos podem ter a ideia equivocada de que pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, não possuem habilidades sociais. Mas hoje já é possível compreender que as habilidades sociais das pessoas com TEA geralmente são apenas diferentes das socialmente aceitas. Ser autista, na maioria das vezes, significa ter uma forma diferente de socializar e que precisa apenas ser compreendida e acolhida. Frequentemente, os elementos que vemos como habilidades sociais são expectativas ou regras neurotípicas. Um exemplo dessas diferenças seria quando alguém, ao dizer ou insinuar algo de maneira indireta, venha esperar que outra pessoa, outra parte, esteja no mesmo raciocínio, sendo que este tipo de comunicação pode não funcionar com uma pessoa neurodivergente, visto que as mesmas tendem a ser mais diretas e podem ter mais facilidade na comunicação social quando isso é recíproco. Veremos agora sobre as normas sociais e o autismo. Uma norma social geralmente se refere a algo que a sociedade considera típico e é como um conjunto de regras não escritas que ficam subentendido um modo de se agir no coletivo. E a partir disso, espera-se que todos as entendam e as sigam. Logo, quem diverge da norma pode ser considerado uma pessoa com ausência de habilidades sociais. As normas sociais podem variar muito dependendo da cultura, ou seja, pessoas de diferentes culturas podem ter conjuntos únicos de normas. Em alguns casos, é o que é considerado uma norma social em um país, ou seja, o que é considerado uma norma social em um país pode ir contra as normas sociais em um país diferente. Um exemplo de norma social no Brasil é que evitar o contato visual pode ser interpretado como desinteresse. Como os autistas geralmente evitam contato visual, as pessoas neurotípicas podem interpretar seu comportamento como indo contra o esperado em sociedade. E quais são as 3 principais características do TEA? Segundo o Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-5, pessoas dentro do espectro autista apresentam déficit de comunicação social e interação social, assim como nas linguagens verbais e não verbais, e também na reciprocidade socioemocional.
Nos padrões repetitivos ou ritualistas, movimentos considerados como estereotipias são os movimentos contínuos e costumam acontecer em situações em que o autista se sente bombardeado por muitos estímulos, e as ações repetitivas ajudam a pessoa com TEA a se reorganizar internamente, processando tudo o que está sentindo naquele momento. Já os padrões restritos representam os interesses fixos dos estudantes com TEA, nas quais demonstram fascínio e foco. Por outro lado, os mesmos podem apresentar variações de desinteresse em conversas ou atividades que não estejam alinhadas às suas preferências. E em relação à hipo e à hipersensibilidade de estímulos sensoriais, é muito comum o mesmo apresentar uma flutuação entre os estados de hipossensibilidade, que é o estado em que precisa de muito esforço para sentir qualquer tipo de estimulação, e a hipersensibilidade, que sente com muita intensidade aos estímulos. Por exemplo, um autista que aparenta ser surdo em determinadas situações pode reagir fortemente aos estímulos sonoros comuns do cotidiano, como se estivesse sentindo extrema dor. E agora, fiquem com a psicóloga Luana no próximo tópico deste módulo, com os temas sobre a comunicação alternativa, crises e comportamento problema e as estratégias para a inclusão de estudantes autistas em sala de aula. Meu muito obrigada e até mais! Olá pessoal, vamos dar continuidade a esse módulo da formação. Meu nome é Luana Cristine, sou psicóloga clínica e educacional e faço parte da equipe multiprofissional do Centro de Apoio e Suporte à Inclusão à Educação Especial, o CACIES. Vou fazer agora a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele branca, registrada na cor branca, olhos castanhos, tenho cabelos curtos na cor castanho, com uma mecha azul na frente. Estou usando uma blusa de manga curta bege e uma calça cinza com uma listra preta em cada lateral. Uso brincos pequenos de brilhante e ao meu fundo tem uma parede azul. E os meus slides têm um fundo branco com letras pretas, com as logos do CACIES, Somos Todos Educação, Educação 10 anos e a logo da SEDUC. Vamos dar continuidade sobre o tema, refletindo acerca dos aspectos comportamentais e habilidades sociais no desenvolvimento pedagógico dos estudantes com TEA. Com os temas sobre a comunicação alternativa, crises e comportamento problema e as estratégias para a inclusão de estudantes autistas em sala de aula. Vamos aprender primeiro sobre a comunicação alternativa. A comunicação aumentativa alternativa destina-se a pessoas sem fala ou sem escrita funcional, ou em defasagem entre suas necessidades comunicativas e a sua habilidade de falar ou escrever. A comunicação alternativa é uma área de estudos e técnicas que permite criar tais métodos para que essas pessoas possam se comunicar. Dessa forma, a comunicação alternativa aumentativa valoriza e viabiliza a expressão do sujeito, a partir de outros canais de comunicação diferentes, de fala como expressões faciais e corporais, gestos, sons e assim por diante. Através desses recursos, podemos manifestar e identificar desejos, necessidades, opiniões, posicionamentos, tais como sim, não, olá, tchau, banheiro, estou bem, estou mal, sinto dor, quero, não quero, entre outros conteúdos necessários para o cotidiano. Com o objetivo de ampliar ainda mais o repertório comunicativo, que envolve habilidades de expressão e compreensão, são organizados e construídos auxílios externos como cartões de comunicação, pranchas alfabéticas e de palavras, vocalizadores ou o próprio computador, que por meio de softwares específicos pode tornar-se uma ferramenta poderosa de voz e comunicação. Os recursos de comunicação de cada pessoa são construídos de forma totalmente personalizada e levam em consideração várias características que atendem às necessidades desse usuário. Nas imagens presentes, por exemplo, temos 4 imagens,
temos algumas opções diferentes. Por exemplo, na imagem 1 temos os cartões de comunicação. Na 2 e na 3, pranchas de comunicação. E a 4, a prancha alfabética. São apenas alguns exemplos de uma gama de diversas possibilidades da comunicação aumentativa e alternativa. Agora indo para administrando crises e comportamento problema. Muitas vezes confundimos crises com comportamento problema. Mas é importante lembrar que uma crise geralmente envolve uma agressão contra os outros, uma autoagressão ou uma destruição de patrimônio. As crises são geralmente contínuas e de alta magnitude. Portanto, um incidente isolado de agressão geralmente não constitui uma crise, mas sim um comportamento problema, que no entanto, é crucial intervir na maioria dos casos. Antes de lidarmos propriamente com a crise, precisamos pensar em como realizar intervenções preventivas. A melhor forma de fazer isso é identificar os fatores que antecedem a crise, conhecidos como precursores. Alguns sinais que podem ocorrer, incluindo interrupção abrupta de tarefas ou atividades, comportamentos incomuns ou inadequados específicos do momento que precedem os episódios de instabilidade, e agressividade pontual podem ser sinais que antecipam uma crise. Continuando, alguns fatores que podem auxiliar na administração de crises e comportamento problemas são estabelecer sistemas de desaceleração antecessores da crise, controle de estímulos, mudança de ambiente, seja do indivíduo em crise ou de elementos externos que possam estar contribuindo para essa situação, avaliação de possíveis desconfortos físicos, redirecionamento e distração através da oferta de tarefas simples ou objetos que proporcionem conforto à pessoa em questão. Então, sempre optaremos pelo caminho que melhor preserve o indivíduo com TEA, os demais envolvidos e o patrimônio, adotando sempre a iniciativa mais segura e assertiva. Além disso, reunir o máximo de conhecimento prévio é essencial, como a pessoa gosta de ser tocada ou deve evitar esse tipo de contato? Quais são as limitações sensoriais que essa pessoa tem? Quais são os objetos prediletos que podem acalmá-la? É importante falar ou ficar em silêncio? Cada caso é muito específico e a intervenção deve ser personalizada. Portanto, é crucial conhecer essas informações para identificar mudanças de comportamento e oferecer assistência integral ao aluno com TEA. É importante ressaltar que em todos os casos, a intervenção física deve ser utilizada apenas como último recurso técnico, e somente quando o comportamento da pessoa representar um risco significativo para a sua segurança e o seu bem-estar. Agora, indo para as estratégias à inclusão de estudantes autistas em sala de aula. Primeiramente, promoção da adaptação ao ambiente. Orientar aos pais ou responsáveis que, antes de iniciar as aulas, levem a criança com autismo para conhecer o espaço e a sala que irá ficar para estudar, assim como as pessoas que estarão ao seu lado no processo de ensino e aprendizagem, para assim ir já criando vínculos com os profissionais e colegas. Criar uma rotina de estudos e mantê-la. Como os indivíduos com TEA podem reagir mal às mudanças e adaptações no ambiente, criar e manter uma rotina em repetições de processos e atividades em salas pode trazer mais segurança ao estudante com TEA. Evitar ruídos ou sons em sala de aula. Orientar os pais e responsáveis de levar seus filhos neurodivergentes um pouco antes dos outros alunos chegarem na escola. Afinal, alunos com TEA têm hipersensibilidade a ruídos ou som altos e podem incomodá-los. Orientações claras e uso de recursos visuais. Isso melhora a compreensão dos estudantes autistas para o que deve ser feito em sala de aula. A comunicação deve ser de forma clara e objetiva. Isso é benéfico para todos os alunos, não só para os estudantes com TEA. Usar recursos visuais concretos para ilustrar o que se pede será muito benéfico, como imagens, símbolos e fotos. Ajudam os alunos neurodivergentes a identificarem como será a rotina ou entenderem o caminho que irão percorrer para chegar ao outro ambiente. Os recursos visuais concretos ajudam os mesmos a compreenderem o que se espera que se faça. Agora, na promoção de atividades coletivas. É de suma importância as atividades coletivas para a interação social dos alunos com TEA.
sempre que puder, realizar atividades, tarefas, jogos e brincadeiras em grupo, incluindo o autista, pois nessas atividades é possível perceber as reações e focar nas atividades onde os estudantes com TEA se sintam mais integrados. Continuando as estratégias, quanto ao envolvimento dos pais ou responsáveis. É primordial no processo da inclusão escolar, pois eles são as pessoas que conhecem em profundidade as necessidades e preferências e peculiaridades dos seus próprios filhos. E a participação deles pode ajudar a garantir que essas necessidades sejam atendidas de forma adequada. A escola deve incluir esses pais ou responsáveis nos processos de desenvolvimento no âmbito educacional, incluindo a participação no PEI, o Plano Educacional Individualizado, assim como a entrega de uma cópia para a família. Em caso dos pais ou responsáveis se negarem a participar da elaboração do PEI, estes devem assinar um documento de desistência na participação para, deste modo, respaldar a escola. O apoio da equipe multiprofissional. Esse apoio é essencial para garantir um suporte efetivo aos estudantes com TEA. Essa colaboração inclui o compartilhamento de informações, a troca de experiências e conhecimentos, além do planejamento em conjunto de estratégias e metas na educação inclusiva. Essa parceria integrada permite que os profissionais atuem de uma forma complementar, levando em consideração as diferentes necessidades dos estudantes. Os professores são de suma importância no processo de inclusão, afinal são eles que passam mais tempo com os estudantes, seja em sala de aula, seja na sala de aula comum, com o professor regente, seja com o professor da sala de recurso multifuncional, seja como professor de apoio pedagógico em sala de aula. Logo, os mesmos devem estar preparados para lidar com as diversidades na sala de aula e buscar compreender os desafios específicos que cada estudante autista pode apresentar. E para isso é importante que os profissionais da educação tenham acesso à formação continuada, aprimorando assim as suas habilidades e conhecimentos acerca do assunto, podendo ajudar de forma mais assertiva os estudantes com TEA. Chegamos ao fim desse módulo, peço que lembrem de responder o questionário disponível a seguir, e a seguir temos todas as nossas referências. Muito obrigado e nos vemos numa próxima!